Bom, queridos, agora é o momento tão esperado da família IT, né? É o momento onde nós vemos o mover do Espírito Santo entre nós. É o momento em que nós vemos os resultados do ID na sua primeira parte, que é estarmos ali vendo Jesus alcançando o objetivo que ele teve em morrer na cruz, ao ver pessoas sendo resgatadas. Eu ouvi e conheci um testemunho especial de uma irmã também que está aqui pela primeira vez, sabe? A irmã Cleidiane, ela vai contar um pouquinho da sua história. A irmã Cleidiane tem uma voz ali doce, calma, tranquila, e eu fico feliz, viu, irmã Cleidiane, por estar aqui na família ID, e eu sei que a irmã foi aos poucos conhecendo toda a sua trajetória, não posso contar aqui, vou deixar a irmã contar, mas a irmã, de uma forma especial, acabou chegando a conhecer também os momentos a sós, depois dos momentos a sós, as madrugadas, diga de onde a irmã é, e aí aquela trajetória bacana. A irmã me disse que também veio de origem católica, não é verdade? Sua família, sua mamãe, o que ela fazia na igreja católica, e a irmã também teve cargos ali importantes na Igreja Católica, não foi isso? Conta um pouquinho da sua trajetória, principalmente não deixe de pontuar que mesmo nos conflitos conjugais, problemas de separação, a senhora me contou, Deus ele atuou como? Conta pra gente um pouquinho do seu testemunho e como chegou à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, irmãos. Estão ouvindo bem? Vamos sim, pode prosseguir. Pois bem, meus irmãos, meu nome é Cleidiane, eu sou aqui do Piauí, tenho 42 anos hoje. Então, nasci numa família católica, né? Então, eu vim dessa família que tem 4 filhos. Eu sou a caçula deles. Então, minha mãe, muito católica, a minha avó, ela era assim, eu esqueci o nome, ela ministra da Eucaristia. Minha avó era ministra da Eucaristia, né? Então minha mãe foi criada assim, dentro da igreja, né? Então minha mãe é até hoje, ela é coordenadora das igrejas da região onde ela mora, da Igreja Católica. São várias igrejas onde ela coordena. Então eu fui criada ali, né? Nesse ambiente católico mesmo, praticante. Então, na minha infância, fui criada sempre indo para a igreja sempre. Então, fiz todos os passos, né, do catolicismo, começando no batizado, vai lá para o catecismo, vai lá para a primeira comunhão, todos os passos, né, crisma e tudo. Aí, cheguei na minha adolescência, muito firme na igreja, e juntamente com minha mãe, comecei a liderar uns grupos de jovens, né? Peguei esse cargo, a liderança de grupos de jovens. Então, ali eu comecei a ter o contato com a Bíblia, né? Quando eu comecei a ter contato com a Bíblia, e comecei a ler, né? Incentivada para ler os salmos, ler também os evangelhos. Eram os livros que eu era incentivada a ler. Mas eu, como tinha a Bíblia, eu fui a mais, fui além. E cheguei até Apocalipse. Mesmo não sendo orientada, né? Mas cheguei lá orientada pelos meus pais, né? Mas aí Deus foi me conduzindo. Cheguei em Apocalipse. E aí me trouxe um desejo muito grande. Ali já era o Espírito Santo me conduzindo. E um desejo muito grande de conhecer Apocalipse. Só que comecei a ler. Só que eu não compreendia, né? Aquelas figuras de linguagem ali, não compreendia. Falando de animais, falando de bestas, falando daquelas coisas todas, né? Dragão, eu não compreendia. Então, já que eu não era tão incentivada, e mesmo na igreja, é como se o Apocalipse fosse um livro proibido para a gente. Então, eu desisti, parei de ler o Apocalipse, até porque eu não compreendia. E aí, continuei. Então, a minha mãe, vendo o meu desenvolvimento, achou que eu tinha uma vocação para ser freira, né? E aí me mandou para a casa das freiras. Mandou ir para a casa das freiras.
Passei uma semana, irmãos. Não, aí eu mesmo vi que não era minha vocação ser freira de jeito nenhum. Então, voltei para casa. E aí foi quando eu me casei, e aí tive conflitos no casamento, tive problemas conjugais, tive uma separação por conta de pensamentos diferentes entre eu e o esposo, né? Tivemos muita luta. E aí acabamos separando. E aí eu trabalho em um hospital, aqui próximo da cidade onde eu moro. E lá, assim, meus irmãos, até então eu nunca tinha tido um momento com Deus, assim, um momento a sós com Deus. Nunca tinha orado ao Senhor. E nesse momento dessa aflição, da separação, foi onde Deus falou comigo. E eu, ali sozinha, me tranquei num setor lá do hospital, e aí foi onde eu orei a Deus a primeira vez. Foi onde eu orei a Deus. Me ajoelhei, orei, chorei muito, clamando a Deus. Nunca me saiu da minha cabeça naquele momento que da minha oração, foi clamando a Deus que me tirasse dali, de onde eu estava. Porque eu estava num local onde eu sabia que não era o local onde eu devia estar. Eu estava no fundo do poço. Estava me envolvendo com coisas que não devia. Então, clamei muito a Deus, chorei muito, e ali eu senti a mão de Deus, o Espírito Santo me dando refrigério. E aí eu me reconciliei com meu esposo. Me reconciliei com meu esposo e fui para o Ceará, para a cidade do Ceará, onde lá tive contato com a igreja, conheci a igreja Assembleia de Deus, através da tia do meu esposo. E aí, então, foi na Assembleia de Deus, num culto de Santa Ceia, muito envolvente, eu nunca tinha participado, nunca, não conhecia outra igreja fora da católica. E aí, ali naquele momento, eu falei, aceito Jesus. Então, logo após, muito rápido, batizei, e então, a partir dali, comecei a frequentar esta igreja, Assembleia de Deus. Só que meus irmãos, havia um vazio muito grande dentro de mim, mesmo dentro da igreja, Assembleia de Deus, havia um vazio grande de mim, porque eu clamava a Deus que me mostrasse, que me guiasse nos caminhos certos, que me levasse nos caminhos certos. Eu não tinha a Bíblia. Lá, quando eu estava no Ceará, eu já não possuía mais minha Bíblia, quando eu era na juventude que eu tinha, já não possuía mais essa Bíblia. Então, lá eu não tinha mais a Bíblia, e eu orava a Deus e pedia que queria que Ele me conduzisse. Então, fui lá, comprei uma Bíblia, e aí, mas continuava na Assembleia de Deus, e o vazio grande, porque eu não tinha um estudo, não tinha ninguém que me orientasse, não tinha ninguém que me ensinasse, me instruísse como fazer um estudo para conhecer a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus diante da palavra dele. E aí foi quando o meu esposo alugou uma casa, e aí nós fomos, eu e meus 2 filhos, temos 2 filhos, fomos para esta casa. E lá, nesta casa, arrumando um guarda-roupa, encontrei uma revista. E aí, logo que eu olhei a revista, eu vi que era um estudo bíblico. Eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. E aí, logo assim, não, vou deixar aqui do lado, depois eu leio. Porque eu não tinha Bíblia. E no estudo bíblico tinha as perguntas e do lado tinha as citações bíblicas, que eram as respostas das perguntas. Né? Eu falei, não vou fazer agora, porque eu estou até ocupada e eu não tenho uma Bíblia para ver. E aí deixei a revista do lado. Então, logo depois, meu esposo comprou uma televisão, porque até ali a gente não tinha. Comprou televisão, comprou antena da Sky. E aí, meus irmãos, logo depois eu fui comprar a Bíblia, que o meu desejo era fazer o estudo e conhecer a palavra de Deus. E aí, comprou a televisão, a antena da Sky, e ali já com a Bíblia, com o estudo, fazendo só mesmo. Comecei a procurar, a conhecer a Sky, né? E ali, mexendo no controle, me deparei com a Novo Tempo. Eu encontrei o canal da Novo Tempo, e era um sábado, não esqueço nunca desse dia, era um sábado, e era Ivan Saraiva, no programa Está Escrito. Meus irmãos,
eu parei, eu não consegui sair dali. Eu não consegui sair dali. Fiquei parada. Aí, quando ele falou, pegue sua Bíblia, vamos estudar. E o tema de hoje que vamos estudar é sobre o sábado. Aquilo me impactou de tal maneira, meus irmãos, de tal maneira que eu fiquei assim, meu coração assim acelerou, eu fiquei paralisada. Peguei minha Bíblia e fiquei ali, e ele falando, ele passando os estudos, e eu vendo na Bíblia. E eu falei, Senhor, diante do estudo, eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor que está aqui falando comigo, e é o Espírito Santo que está aqui. O Espírito Santo, diante dos meus clamores, é o Senhor que está falando comigo, e eu não consigo, eu não posso mais deixar, Senhor, de fazer o que o Senhor está falando na sua palavra, eu tenho que lhe obedecer. E o sábado, eu tenho que guardar esse dia que o Senhor está me dizendo aqui na sua palavra, porque eu não conhecia. Eu conhecia o domingo, né? Na Igreja Católica é o domingo. Guardar domingos e festas. Não é o sábado. Então, meus irmãos, foi assim um impacto muito grande que fez na minha vida. Então, a partir dali, meus irmãos, eu continuei estudando no Novo Tempo, cada dia mais me aprofundando. Aí, logo encontrei o pastor da Arena do Futuro, Luiz Gonçalves, que é Apocalipse puro, né? Era o meu grande desejo de conhecer. Aí, Luiz Gonçalves foi lá e foi realizando todo aquele desejo de adolescente que eu tinha. E aí foi Deus falando, me mostrando o caminho. Meus irmãos, eu não sei se alguns irmãos aqui já passaram por isso, por essa situação. É assim, você sente o coração sendo assim cheio, ficando cheio, sendo completado, aquele vazio sendo tirado e sendo completado. Então, meus irmãos, mas até aí eu continuava na Assembleia de Deus. Eu continuava na Assembleia de Deus. E aí, logo depois, eu me sentia triste dentro da igreja, porque ali as irmãs falavam em línguas, aquelas línguas estranhas, e eu não conseguia, eu tentava, mas não conseguia. E tinha momentos que eu tinha medo, e eu falava, não, Senhor, eu não consigo falar essas línguas. E as irmãs olhavam estranho para mim, porque eu não conseguia, dizia que eu não era batizada com o Espírito Santo, e aquilo foi me entristecendo, e vendo os estudos na Novo Tempo, e eu, Senhor, eu tenho que achar esse povo. Eu quero achar essa família, eu quero achar esse povo, me leva para onde está esse povo. Me conduz, Senhor. Eu orava, minha oração era sempre essa. Minha oração era sempre essa. Me leva, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que vai me levar para o caminho certo, porque eu não sei. Eu mesmo não sei, mas é o Senhor que vai me levar. Como o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai continuar me levando. Então, logo após, eu vim embora de novo. Voltei aqui para Parnaíba. Continuei na igreja, Assembleia de Deus. Até que um dia, meus irmãos, mas continuava os estudos na Novo Tempo. Continuava os estudos na Novo Tempo. Me firmando, Deus me mostrando as verdades. Eu não tinha como, assim, eu não conseguia sair da Igreja Assembleia de Deus, eu não conseguia, tipo assim, confrontar os ensinos lá com os ensinos que eu estava recebendo. Até que um dia, eu ouvi mais uma pregação do irmão Saraiva que falou, minha irmã, se você está querendo guardar o sábado e o seu pastor da sua igreja está dizendo que não é necessário, crie coragem e pergunte a ele por quê que não guarda o sábado. Que ele lhe mostre na palavra de Deus que não é mais preciso guardar o sábado e que sim o domingo. Pergunte a ele, crie coragem. E foi aí que eu criei coragem, meus irmãos. Criei coragem. E aí fui para a igreja, num culto à noite, aqui. E lá nesse culto que eu fui, meus irmãos, eu fui massacrada, eu fui machucada. Meu coração foi rasgado. Quando o pastor falou assim, pregou contra o sábado. Ele pregou contra o sábado, dizendo que não era necessário mais. Que o sábado era coisa do passado. Eu chego a me emocionar, meus irmãos não falam isso. Porque eu fiquei machucada, meus irmãos, com aquilo. Eu senti meu coração doer quando ele falou aquilo, que não era necessário guardar o sábado, e Deus estava me dizendo que sim, que era para eu guardar o sábado.
E aquilo me machucou tanto, que eu saí da igreja chorando, e vim para casa. Eu não fui mais. Aí uma irmã da Assembleia de Deus, vizinha minha, perguntou por que eu não ia mais para a igreja. Eu falei. Então ela falou, o pastor veio me fazer uma visita. Passou uma tarde aqui na minha casa tentando me convencer que não era necessário mais guardar o sábado. E até aí, meus irmãos, eu estava tendo só estudo com a Novo Tempo. Não tinha um irmão da igreja adventista que eu não conhecia. Até aí eu não conhecia a igreja adventista ainda. Aí eu falei para ele que a palavra de Deus me dizia para guardar o sábado. E que eu não ia deixar de fazer o que Deus estava mandando. E aí ele falou, mas irmã, não precisa, não sei o quê, aquelas questionamentos que os pastores geralmente fazem, que é coisa do passado, que foi abolido. Eu falei, não, a palavra de Deus é bem clara aqui, que é o mandamento e é eterno. Com pouco estudo que eu tinha, foi Deus que falou ali através de mim, foi Deus que falou. Aí, então, falou, Ele falou assim, o que você acha da morte? Eu falei, pastor, eu não tenho muito conhecimento do que a palavra de Deus fala sobre a morte, porque até aí eu não tinha tido estudo a respeito da morte. Mas, pastor, o que eu sei é que quando a gente morre, a gente está num sono profundo. Realmente foi o Espírito Santo, meus irmãos, que falou ali, porque eu não tinha estudo nenhum. Eu não tinha tido estudo nenhum sobre a morte. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz, né? Que nós estamos num sono profundo. Eu falei, pastor, eu sei que nós estamos num sono profundo. Quando a gente morre, a gente não vê, a gente não sente, a gente não ouve, mas estamos num sono profundo. Aí ele falou, irmã, realmente, você precisa estudar muito, porque não é assim, não. Eu falei, e como é, pastor? Ele falou assim, não, quando as pessoas morrem, vão para a cidade dos mortos. Eu falei, existe essa cidade? Existe, assim, não, pois eu não acredito, pastor. Não acredito nisso. Então, diante disso, eu quero lhe dizer que a partir de hoje não vou congregar mais ali, que eu vou buscar um estudo, porque a igreja não me ofereceu estudo até hoje, como eu queria, e eu vou procurar estudo da palavra de Deus. Aí ele falou assim, se eu soubesse que a irmã queria um estudo teológico, eu tinha oferecido teológico para você fazer o teológico. Eu disse, não, eu quero estudo bíblico, não quero estar na igreja fazendo estudo teológico, vou fazer em casa, que os irmãos me oferecessem. Aí foi quando ele saiu. Passou uma tarde tentando me convencer, irmãos, e aí eu peguei meu carro e fui procurar a igreja da Novo Tempo, a igreja adventista, que eu nunca tinha conhecido. Meus irmãos, eu andei muito aqui na cidade, tem várias, não conheci, não achei, e acabei encontrando o movimento da Reforma, que é um movimento, né, dentro da igreja adventista, é um movimento que saiu de dentro da igreja adventista, o movimento da Reforma, e acabei ficando nesta igreja, irmãos. Fiz estudo, batizei, passei 3 anos lá. Então, tive problemas de saúde, por conta de uma orientação. E aí foi quando, no meu trabalho, conheci um amigo que era adventista. Aí tive problemas no trabalho, por conta dos horários de serviço. E ela me falou assim, entrega para Deus o problema, vamos orar durante o dia todo e se Deus resolver a tua situação, faz um pacto com ele, diz que tu vai visitar a casa dele, vai visitar a igreja adventista. Eu falei, pois bem, vamos. E assim foi feito. Meus irmãos, quando foi à noite, o resultado veio, a resposta veio. E aí foi feito. Deus resolveu aquela situação, deu tudo certo no meu trabalho. E aí, como eu tinha prometido a Deus, feito aquele pacto, eu fui visitar a igreja adventista. E nunca mais saí, meus irmãos. Nunca mais saí. Louvo a Deus por isso, porque a partir de então me rebatizei na igreja adventista. Me rebatizei, porque eu conhecia já as doutrinas, só que algumas coisas diferentes. Me rebatizei e a partir daquele tempo, menos de um mês, já me chamaram para ser professora da escola sabatina, porque eu sou muito comunicativa, gosto muito de estudar, de comentar. E aí já me colocaram como professora da escola sabatina, logo depois como líder da diaconisa, logo depois entrei na escola sabatina como associada,
logo depois na ASA, e fui me aprofundando, né? Fui me envolvendo cada vez mais e até hoje está assim. Até hoje está assim, meus irmãos, louvo muito a Deus, porque Ele me conduziu todos os momentos até aqui, até o momento. Deus tem me mostrado a cada dia aonde eu devo estar, o caminho que eu devo seguir, e é ao lado dele. E aí foi quando eu conheci os Momentações com Cristo. Não está nem com um mês. Não está nem com um mês que eu conheci os Momentações com Cristo. E já vou fazer 5 anos de adventista. Muito feliz. Sou muito feliz. Muito feliz por essa família que Deus me deu. Muito feliz mesmo. E conheci os Momentações com Cristo, conheci o MASC, participei e conheci as madrugadas. Conheci as madrugadas. E estou aqui, meus irmãos, para a honra e a glória de Deus, para fazer o que o Senhor mandar. Me consagro todo dia da minha vida para que Ele me conduza, continue. E, meus irmãos, nessa minha caminhada eu tive problemas de alimentação, problemas de saúde, porque desde criança o meu organismo é complicado, eu sou muito alérgica, tenho alergia a tudo, remédio, alimentação. Eu não consigo tomar leite, que eu tenho problema com leite, né? Leite animal, com proteína animal. Eu tenho problema com alimentação. Desde criança eu não conseguia comer frutos do mar, porque toda vez que eu comia eu vomitava, eu não sabia por quê. Então, 11 anos atrás eu tive um problema, que eu vomitei muito, porque antes de eu ter comido uma carne de porco, eu vomitei muito, há 11 anos atrás. E olha que eu só tenho 5 anos de adventista. Há 11 anos atrás, eu tive um problema com a carne de porco e parei de comer. Então, meus irmãos, era Deus me mostrando, tua alimentação não deve ser essa, não deve ser essa. Você tem que parar de comer isso, que não é para você. Então, foi assim, meus irmãos. Hoje, vivo de uma maneira mais natural possível. Minha alimentação é totalmente vegana, não posso comer nada que contém leite, derivados, animal, nada de carne, não posso. Meu organismo não aceita. Então, pela minha saúde. Amém. Eita glória, né, irmão Mário? Como você colocou aí, Deus tremendo, né, Márcio Azevedo? Cleidiane, bem-vinda à família ID, porque de tudo que a irmã contou, de tudo que a irmã já experimentou, de toda a trajetória, me ensinam 2 lições. Primeiro, tudo tem o tempo de Deus. É verdade. Porém, a senhora só não veio antes porque a igreja Laodiceia tem que acordar para receber pessoas como a senhora. E eu vou falar de coração. Não fique triste se a senhora perceber que essa igreja não acorda, porque Deus está acordando um povo. E a senhora agora encontrou um povo aqui que quer discipular, quer pregar. Esse é o ID, a família ID. Mas nós queremos, na realidade, que não só o testemunho dela, mas que nós acordemos para um testemunho também, porque Atos 1:8 tem uma promessa. Nós estamos buscando poder, né, irmão Mário, nas madrugadas. Por quê? Para receber o poder para ser testemunhas. Olha, a igreja tem que acordar e sair mais, né, irmão Edson Mendes, aí, meu diretor aí, para distribuir livros, para procurar os interessados da Novo Tempo. Só que ainda temos uma coisa: ainda não estamos recebendo a chuva como foi prometida. Irmã Cleidiane, Deus te abençoe. Olha, não perca conosco mais, esteja com a gente e a senhora vai ver ainda o mover de muitos milagres acontecendo na sua vida. Quer dar mais uma palavra? Amém, meus irmãos. Eu quero só agradecer pela oportunidade de testemunhar aqui, para que os irmãos conhecessem um pouquinho da minha história. Foi bem resumido, porque o tempo também não permite, né? Mas é assim mesmo. Eu espero que os irmãos possam ouvir com mais calma, né? Para que as pessoas possam também ser um dia alcançadas, como a irmã também um dia testemunhou e outras pessoas foram alcançadas com esse testemunho. E que um dia também Deus possa usar esse meu testemunho para alcançar outras pessoas. Vou pedir que você, então, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais esse encontro, por Ele enviar as pessoas que testemunharam,
que Ele continue operando. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse amor maravilhoso para com seus filhos, pela misericórdia para com teu povo. A igreja já deveria estar desperta para receber muitos, Senhor, que estão aí buscando a verdade, nós precisamos acordar. Obrigado por ser misericordioso, mas agora, nós que estamos aqui, nós queremos cumprir melhor essa missão. Dá-nos poder, dá-nos o batismo do Espírito. Ajuda-nos a testemunharmos quando você estiver no elevador do teu prédio, quando você estiver andando na rua com a sua Bíblia na mão, quem sabe deixando já um folheto no caminho para a igreja, um sorriso. Senhor, ajuda-nos a estar em busca destes que o Senhor quer levá-los para o céu, e eles querem também, já te aceitaram, estão buscando a verdade. São muitos, são milhares. Dá-nos esta alegria, Senhor, que a família ID cresça para cumprir essa missão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.